O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Olá para você que acompanha a programação da TV Porto Velho. Está começando mais um programa Sala de Opinião. E hoje recebendo novamente Rogélio Rocha, ele que é coordenador do curso de farmácia aqui do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. E estaremos falando sobre todas essas questões que envolvem a Covid-19, não temos como fugir desse assunto. Professor, muito obrigado pela sua presença. Obrigado a você, João, obrigado a todos os ouvintes do programa. Estamos à disposição para responder as perguntas relevantes ao nosso tema de hoje. Olha, hoje principalmente vamos falar sobre a automedicação, né? Essa questão que é cultural no Brasil, e o coordenador Rogélio tem trabalhado praticamente todos os dias, pode dizer todos os dias, na linha de frente contra a Covid. Como é que tem sido os seus trabalhos, professor? Então, desde o início dessa pandemia, né, basicamente no Brasil, início de fevereiro, apesar que nós sabemos que já tinha casos em janeiro, mas início de fevereiro, março, a automedicação foi um tema ainda mais aflorado, né? Nós sabemos que o Brasil é um país já que tem uma cultura, né, da população se automedicar. Infelizmente, ao meio da pandemia, a população saiu correndo, desesperada para as farmácias, para comprar todos os medicamentos possíveis que saem na mídia, alguma notícia, algum colega, né? E nós temos trabalhado de forma bastante exaustiva para conscientizar a população frente aos danos desses medicamentos.
Professor, fomos pegos de surpresa, ou o senhor, como falou aí, já em fevereiro, né? Sabemos que final de 2019 já tinha burburinhos na internet, na mídia, de que um possível vírus poderia ser mais forte do que o H1N1, que é todos os outros vírus que vieram, né, da China. Fomos realmente pegos de surpresa ou o senhor acha que foi uma falta de atenção realmente do nosso país e de outros países também que não se prepararam a tempo? Na verdade, no final, como você colocou, no final de 2019, né, nós tivemos as primeiras notícias, né, da China, região de Wuhan, né, em relação a um novo, né, tipo de coronavírus, né? Nós já tivemos outras pandemias, na verdade não chegaram a ser pandemias, mas endemias relacionadas a coronavírus, mas ainda não tínhamos a certa análise do quanto esse vírus realmente seria a taxa de letalidade, a taxa de transmissão dentro de uma população, e não tinha ainda essas informações. Sabia da circulação desse novo coronavírus, mas no Brasil ainda não tínhamos essas informações. Eu acredito que assim que o Brasil, né, os cientistas, os pesquisadores identificaram realmente que esse vírus realmente ele tinha uma taxa de mortalidade, que ele realmente era um vírus, né, um vírus aéreo, né, um vírus que facilmente transmissível, né, dentro da população, eu acho que as medidas elas foram tomadas. Eu acho que nesse momento ainda está bem complicado avaliar quais foram as melhores medidas, quais foram os países ou estados que tomaram as melhores decisões. Muitas vezes colocamos assim o nosso sistema de saúde, que talvez seja um pouco ainda precário, né, o nosso sistema único de saúde, mas nós tivemos países de primeiro mundo que sofreram muito com essa pandemia. E aí nós podemos colocar a França, a Itália, os Estados Unidos hoje está em primeiro lugar, tanto em taxa de óbitos quanto também em taxa de contaminados, e a maior potência mundial. Então, nesse momento, avaliar se as medidas mais restritivas ou as medidas menos restritivas, isolamento vertical, fazer esse tipo de levantamento hoje ainda é um pouco leviano. Eu acredito que daqui a uns meses, com artigos científicos aí mais embasados, realmente a gente vai conseguir fazer uma reflexão, uma análise, quais foram realmente aqueles países que saíram na frente, tomaram as melhores decisões e tiveram maior êxito. Tirando o número de mortes aí de cada país, quando aumenta o número de contaminados, esse aumento o senhor atribui o quê? Realmente a testagem em massa ou é porque o vírus realmente está circulando com uma maior velocidade? Olha, João, são diversos fatores. Por isso que a mídia ela tem um papel essencial. No momento que ela for levar um dado, que realmente ela passe aquele dado como ele está sendo levantado. Porque quando você fala assim, no dia 17 de março houve um aumento. Mas o que ocorreu nesse 17 de março, João? Então, assim, a população precisa ser informada. Às vezes, naquele 17 de março, houve uma maior testagem. Então, foi naquele momento que, às vezes, um estado onde estava sem testes e chegou os testes naquele estado e eles começaram a fazer os exames. Aqui em Rondônia aconteceu isso, né? Quando o governo ele começou a fazer um projeto de fazer uma testagem em massa, houve um aumento esporádico dos números de casos. É óbvio, né? Algo muito óbvio. Mas aí, às vezes, querendo pegar essa notícia, puxa para um lado, puxa para o outro, você pode distorcer essas informações. Então, nós, é óbvio, eu aqui como professor, né, a gente precisa, e também representando até o meu próprio conselho, como presidente do Conselho de Farmácia, a gente precisa passar as informações reais. Então, é óbvio que no momento que você tem mais testagem, você vai ter mais casos. E nós sabemos que nós temos uma grande subnotificação. Nós sabemos que os dados que nós temos hoje, eles são muito longe da realidade, porque nós tivemos muita subnotificação, muitos pacientes que são assintomáticos nem fizeram teste, contraíram coronavírus. Você tem várias situações em casas que tem 7, 8 pessoas, 1, 2 testou positivo, outros não tiveram sintoma, não precisaram fazer exame, então esse não foi notificado. Essa pessoa não está lá no meio daqueles positivos. Mas ele acabou pegando o coronavírus também. Então, esses dados eles precisam ser analisados de forma assim, mais, como eu posso falar, mais profissional, né? O senhor acredita que por essas informações serem repassadas da maneira que tem sido, isso influencia a aumentar ainda mais a questão da automedicação, que na minha opinião é um problema cultural já de anos aqui no Brasil? Infelizmente leva a população ao pânico. Se você está num momento de uma pandemia, algo desconhecido até mesmo para os cientistas,
Os médicos estão tentando entender a doença. Os farmacêuticos tentando entender, enfermeiros, fisioterapeutas. Então, todos os profissionais imbuídos na busca de protocolos, estratégias para conduzir, né, os pacientes. E muitas vezes na mídia, algumas notícias, eu não estou culpando a mídia porque a mídia realmente ela tem um papel fundamental. Eu só estou colocando que a mídia ela tem que pegar, né, e realmente entender que ela tem esse papel fundamental de informar a população. Mas tem uma leve parcela de culpa também. Infelizmente. Então, assim, eu só não gosto de generalizar, né? Porque a mídia ela é super importante, seja mídia digital, seja TV, rádio, não importa qual mídia, mas ela tem um papel fundamental. E ela precisa entender que ela tem essa responsabilidade. No momento que você noticia algo tendencioso, você pode gerar um pânico. Né? E é isso que nós não queremos, no meio de uma pandemia, gerar mais pânico na população. E para quem se automedica, qual é a mensagem que o senhor deixa, professor? Em relação à automedicação, no Brasil a gente bate muito nessa tecla, você não deve se automedicar de forma alguma. Né? Medicamento, eu sempre gosto de colocar bem claro, medicamento, o conceito dele primário é que ele é uma droga. Então, se ele é uma droga, você precisa realmente ter alguém que conheça essa droga para poder fazer uma prescrição para você. Avaliar se você não tem nenhum tipo de comorbidade, alguma doença que venha fazer com que essa droga, ao invés de trazer um benefício, ela venha trazer um malefício à sua saúde. Então, assim, qualquer medicamento precisa de uma avaliação prévia para ser utilizado. Então, assim, se automedicar jamais. Olha, para você que chegou agora no programa Sala de Opinião, estamos recebendo aqui Rogélio Rocha, presidente do Conselho Regional de Farmácia e também coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Não sai daí porque o programa faz um rápido intervalo comercial e daqui a pouco nós estamos de volta para continuar tratando sobre esses assuntos. Vamos falar também sobre vacina, né? Temos notícias aí de vacinas sendo testadas já em outras partes do mundo. Vamos saber aqui a opinião do coordenador Rogélio Rocha. Não sai daí, o programa volta já. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, engenharia de alimentos por R$ 499 mensais, odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Já sabe o que vai fazer com sua nota do Enem? Na Finca, ela vale 100% de desconto na matrícula e até 80% de bolsa em diversos cursos durante toda a sua graduação. Mas corra, as vagas são limitadas. Consulte o regulamento na instituição. E aí, já decidiu? Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Sua nota do Enem vale muito. Informações 3217-8947. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam.
O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião, recebendo o professor e coordenador do curso de farmácia, Rogélio Rocha, e também presidente do Conselho Regional de Farmácia. Encerramos o bloco anterior falando sobre vacinas, né, que já tem sido, começaram os testes já em outras partes do mundo, em outros países. Coordenador, já ouviu falar, já estudou um pouco, já teve um tempo para parar e dar uma olhadinha no que tem sido testado? Então, nós já temos algumas vacinas sendo testadas, né? Algumas delas até mesmo no Brasil. Tem a de Oxford, né, que está sendo testada já, que foi uma parceria do governo federal, né, fez uma parceria para testagem no Brasil, e contrapartida também, assim que essa vacina tiver, né, já sido liberada para ser comercializada, o Brasil vai ter, né, uma prioridade em relação à produção dessas vacinas. E também a China está desenvolvendo também sua vacina, que também está tendo uma testagem também já. Então, assim, como nós podemos falar, é aquela luz no final do túnel que nós estamos esperando que chegue realmente, porque assim que tiver uma vacina, você consegue imunizar a população e a partir daí se ver realmente livre desse vírus. Enquanto não tiver uma vacina, o que nós podemos é medicação, tratar, continuar dentro dessas medidas restritivas, conscientizar a população, né, em função. Mas assim que tiver uma vacina, esse coronavírus, né, esse vírus, a gente vai estar realmente, se Deus quiser, imune a ele. Professor, outra questão que eu queria comentar com o senhor aqui agora é o seguinte: o senhor acredita que o coronavírus e a vacina que possivelmente está a chegar pode vir a ajudar também a desmistificar essa própria questão da vacina? Porque temos várias outras vacinas que a população não toma. Nós temos aí muitas pessoas, principalmente aqui em Porto Velho, né, que não tomam vacina, que não acreditam, né, no poder da vacina. Você acredita que essa questão do coronavírus pode vir a ajudar a desmistificar isso também? Essas pessoas que não acreditam podem querer tomar a vacina? Acredito que sim, porque como está sendo muito comentada as vacinas, e por ser uma doença com essa taxa de letalidade, né, muitas pessoas, infelizmente, teve algum conhecido, né, que infelizmente ou foi internado, ou ficou em estado grave, ou infelizmente foi a óbito. Então gerou-se realmente um temor a essa doença. E isso vai fazer com que essas pessoas que antigamente falavam que as vacinas elas vieram para deixar a pessoa doente, para, né, aquelas teorias da conspiração, acredito que vá um pouco por terra, né? Pelo contrário, vacina é algo extremamente importante. Várias doenças foram erradicadas em função das vacinas. E trazer, né, qualquer tipo de desinformação que vacina vem para trazer doenças, eu acredito que é aquele tipo de informação que nós estávamos conversando aqui, que jamais deve ser compartilhada. Essa questão pode ter sido também por causa das reações que a vacina pode causar por uns dias, alguma coisa assim? Vacinas, medicamentos, tudo que nós temos hoje, a gente precisa entender que existem situações de efeitos colaterais ou mesmo alguns pacientes que nem conseguem ser imunizados, né? Existem situações de pacientes quando utilizam das doses de hepatite B, muitas vezes não chegam à imunização, utilizam uma dose, 2, 3 e não conseguem ser imunizados. Só que isso é uma minoria, né? Isso são casos que entram daquela caso assim, irrisório, chega a ser irrisório, frente ao percentual da população que é beneficiada com a vacina. Então, assim, é óbvio que, da mesma forma que um paciente, muitas vezes, utiliza o medicamento para tratamento de câncer e muitas vezes ele vai a óbito com o câncer. O paciente utiliza, às vezes, o medicamento para diabetes a vida inteira e muitas vezes o diabetes leva o paciente a óbito. Mas não é por isso que eu vou falar que o paciente diabético não deve tomar medicamento para diabetes, que o paciente do câncer não deve tentar a terapia do câncer. Eu não posso fazer com que, por causa de um caso ou outro, fazer com que aqueles medicamentos não tenham nenhuma função, ou falar que a vacina não tem função.
Então, na verdade, quem tem que avaliar isso são os profissionais de saúde. Eu sempre brinco assim, que quando você quer falar de um determinado tema, você tem que ouvir aquele que domina o tema. Então, se eu tenho uma dúvida em relação à medicina, eu vou perguntar ao médico. Se eu tenho alguma dúvida sobre como construir uma casa, eu vou perguntar para o arquiteto, para o engenheiro. Então, assim, é esse tipo de situação que a gente tem que tomar cuidado nas mídias, né? Quem está falando sobre, né, ele domina aquele assunto, ele realmente é uma referência para falar sobre aquilo? Não, ele compartilhou porque viu, então aí eu já tenho que pegar aquela notícia, ele já não tem crédito. Professor, não tem como falar de coronavírus e não entrar numa questão tanto quanto política. Como que o senhor vê essa movimentação agora dos principais estados brasileiros, já conversando com outros estados para possíveis cancelamentos já de grandes eventos em 2021, o Carnaval é o principal, né, o maior evento cultural do Brasil. Nós tivemos em janeiro desse ano já as informações de como que o vírus estava se comportando na China. Sim. Onde tudo começou. E até então, até naquela data, nada foi feito. Né? Essa é uma das grandes críticas, vamos dizer assim. E nós agora, no meio do ano, já estamos observando as movimentações dos principais estados, como São Paulo, Rio de Janeiro, Bahia, né? Já conversando sobre um possível cancelamento dos grandes eventos que atraem multidões pelo Brasil. Como que o senhor vê essa movimentação? Na verdade, foi a grande discussão desde o início da pandemia, né, sobre essas restrições, né? Acho que foi a palavra mais falada, foi restringir isso, restringir aquilo, né? Então, primeira coisa é tirar uma liberdade fundamental nossa, que é o direito de ir e vir, né? E isso assusta, né? Assusta porque muda a sua rotina. Exemplo, no Brasil, falar Brasil sem carnaval, né? Você gostando ou não, isso é um conceito de cada um, mas é uma festa, faz parte da cultura do país. Tem muitas pessoas que conhecem o Brasil em função do carnaval. Então, por mais que eu possa não gostar, mas se eu venho aqui e falo mal do carnaval, todo mundo quer matar o carnaval, a cara do Brasil é o carnaval. Só que em primeiro lugar está a nossa vida, né? A nossa saúde. E nós temos que entender que nós temos um sistema único de saúde. O nosso país é um dos poucos países, não é o único, mas dos poucos países que tem um sistema único mantido pelo governo. E um sistema que é constitucional, está na nossa Constituição Federal, o direito de todos à saúde plena. Então, seja pobre, rico, não interessa quem seja, tem direito à saúde de uma forma como um todo, e é obrigação do Estado. Então, para que o Estado ele consiga garantir essa saúde, ele precisa se precaver. Então, é óbvio que os governantes, o governo federal, estadual e municipais estão muito preocupados, porque nós não temos estrutura, o SUS não tem estrutura para atender a população em massa, né? Todas as pessoas ficando doentes ao mesmo tempo. Então, eu acho que foi uma das medidas em relação a essa parte de restrição, foi isso. Fazer com que essa curva se achatasse. Agora, daqui para frente, é óbvio que a gente vai ter essa abertura de mercado que está acontecendo, né? O mundo tem que continuar girando. Então, é algo que a gente entende como natural. Mas é óbvio que também avaliando como vai se comportar essa curva. Nós precisamos compreender que um vírus que é transmitido de forma tão fácil, né, através das vias aéreas, em algum momento você vai ter contato. Agora, a grande preocupação não é só esse contato. É se você tiver esse contato com o vírus, você vai ser aquele paciente que não vai ter sintomas, você vai ser o paciente que vai ter sintomas leves, você vai ser o paciente que vai precisar de uma internação em algum leito, ou você vai ser aquele menor percentual, em torno de 5%, que vai precisar de uma UTI. Então imagine se 100 pessoas contaminadas, 5%. Então eu tenho 5 pessoas que vão precisar de UTI. Agora se eu tenho festas, se eu tenho aglomerações, e eu tenho 1.000 pessoas contaminadas, eu já tenho 50, preciso de 50 leitos de UTI. Agora pensa 1 milhão, eu já preciso de 50 mil leitos de UTI. Então o índice, essa curva de contaminação que é a grande preocupação. As pessoas pensam no isolamento que eu faço isolamento social e eu não vou me contaminar em nenhum momento. Isso é muito difícil. Nós sabemos que em algum momento todo mundo vai ter contato, está entendendo, com esse vírus. A preocupação é saber se o sistema de saúde vai estar preparado para atender essas pessoas. Atender seja aquele com menor sintomas ou aquele que precisar de algum leito de UTI.
Olha, para você que chegou agora, estamos recebendo o Rogério Rocha, coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e também presidente do Conselho Regional de Farmácia. O professor falou muito aqui numa palavra que eu fazia já uns 2 meses que eu não escutava, achatar a curva. Chegamos no pico? Será? Não sai daí, o programa Sala de Opinião volta já e no próximo bloco nós iremos falar sobre esse tal pico. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, engenharia de alimentos por R$ 499 mensais, odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Meu nome é Reinaldo dos Anjos e sou o coordenador do curso de fisioterapia do Centro Universitário Aparício Carvalho. Estamos aqui no Centro de Reabilitação, numa aula prática da disciplina de recursos terapêuticos manuais. Nessa disciplina, os alunos desenvolvem habilidades voltadas para o tratamento de pacientes com alterações de movimento através de técnicas manipulativas e de mobilização de tecidos moles. Toda a estrutura que você precisa tem na Finca. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião. Ao meu lado, Rogério Rocha, coordenador do curso de farmácia e presidente do Conselho Regional de Farmácia. Coordenador do curso aqui do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca. Inclusive, né, chegando aí, né, professor, segundo semestre aí, você pode fazer a sua inscrição para você que quer ingressar no ensino superior. Ligue nesse telefone aqui embaixo que está aparecendo na sua tela. Você pode acessar o site também para você fazer a sua inscrição para o vestibular online Finca e também Faculdade Metropolitana. Você pode colher mais informações também no site de como participar do processo seletivo para a Finca Unicentro em Jaru e também Finca Vilhena. Professor, faz o convite rapidinho aí para quem tem o sonho de ser farmacêutico, né, de ingressar no ensino superior para conhecer como é que está o curso. Com certeza, o curso de farmácia da Finca é nota máxima em ensino, o nosso curso ele tem nota 5.
né? O MEC avalia todos os cursos de nível superior de 0 a 5, o nosso curso é nota máxima. Então nós fazemos um convite aqui, quem quer ser farmacêutico, trabalhar na área de análises clínicas, medicamento. Fazemos aqui, nosso corpo docente é um corpo docente extremamente capacitado. Nós temos a melhor estrutura, com certeza, do estado e uma das melhores estruturas da região norte, os melhores laboratórios. Estaremos à disposição para atender a todos. E para quem não pode, né? Para quem não pode, todo mundo não pode, infelizmente, conhecer a estrutura, ter uma aula aqui nas estruturas, tanto da Finca como também da Metropolitana, vou falar que o curso não deixa a desejar também na estrutura virtual que ele apresenta com o conteúdo, né, das aulas remotas, né, coordenador? Com certeza, a Finca saiu na frente, né, sabendo, quando começou a cogitar-se o processo de restrição, que os alunos não poderiam, né, frequentar a estrutura da faculdade, a Finca se antecipou, capacitou todos os professores, né, conseguiu montar a estrutura adequada para que os alunos não perdessem a qualidade do ensino, né? Então, os alunos não perderam um dia sequer de aula. Assim que os alunos ficaram, né, em casa, já no próximo dia começaram a assistir as aulas online, lembrando que não é aula EAD, não é ensino à distância, não é aula gravada, é aula online, ao vivo. O aluno tem total autonomia para fazer perguntas, bate-papo, interagir com o professor. Então, muitas pessoas falam, agora estão gravando aulas. Nada a ver. O aluno, da mesma forma que ele estaria na sala de aula, poderia interrogar, parar a aula, conversar com o professor, ele tem a mesma facilidade. E uma das grandes indagações de quem está fora da instituição, de quem vê a situação do lado de fora, é com relação aos cursos da saúde, que são também muito práticos, né? Precisa muito da prática. Então, não precisa se preocupar, porque já estamos começando a ter um relaxamento nessas restrições, no isolamento. Logo, logo vamos ter aí também um revezamento para que os alunos venham fazer suas aulas práticas. Os laboratórios já estão sendo adaptados, já está sendo feito todo um protocolo, né, para receber esses alunos, obviamente em quantitativo menores. Então a Finca com certeza está se preparando mais uma vez para sair na frente, para poder atender os nossos alunos, ofertar tanto a parte teórica, né, que é necessário online, mas também para ofertar essa parte prática, presencial, com todos os critérios de biossegurança, né, que as entidades, o governo, decretos federais aí exigem. E distanciamento também, né? Por isso que os laboratórios estão sendo realocados, readaptados, para que possa receber esses acadêmicos agora no segundo semestre, aí, se tudo der certo, para fazer esse revezamento e eles, né, colocarem a mão na massa de verdade, né, nas aulas práticas. Então, para você que quer ingressar no ensino superior, não perca tempo, tá bom? Pode acessar aqui o site que está aparecendo na sua tela, ligar em um desses telefones e você colhe mais informações de como fazer o seu processo seletivo totalmente online. É o vestibular online, Centro Universitário Aparício Carvalho Finca, Faculdade Metropolitana, Finca Unicentro em Jaru e também Finca Vilhena. Professor, voltando aqui ao nosso bate-papo sobre o coronavírus, encerrei o bloco anterior falando sobre uma palavra que eu não escutava ela já há mais ou menos 1 mês e meio, quase 2. Achatar a curva. Né? Temos que achatar a curva. Chegamos no pico, existe um pico, vai ter um pico, não vai? O pico ele é relativo, porque você falar que mês tal vai ter o pico vai ser junho, julho, aí foi postergando esse pico. Na verdade, o que vai dizer se vai ter o pico ou não é as medidas que você faz anteriormente. Então, se eu tenho medidas restritivas há 1, 2 meses atrás, é óbvio, eu me preparei para o presente momento. O que eu vou fazer hoje é o que vai impactar daqui 1, 2 meses. Então, esse pico ele é muito relativo frente ao que cada estado fez, o que cada município fez. Então, por isso que ele é um conceito, que ele não é um conceito mentiroso, né? Não é uma simples palavra, mas ele é muito relativo a que conduta aquele governo tomou, a própria população aceitou. Aqui em Porto Velho, eu acredito que desde o momento que foi, né, colocado a parte de restrição e utilização da máscara, eu vi que a população aceitou a máscara, né? Aceitou utilizar, não tivemos grandes problemas, mas a grande situação é o tamanho, às vezes, da cidade, a forma de locomoção. Então, cada cidade você avalia de uma forma diferente. Uma cidade menor, as pessoas já têm uma menor quantidade de pessoas frequentando determinados espaços. A gente vai colocar supermercado. O supermercado não fechou.
né? Farmácia não fechou. De fato, não tivemos, acho que nenhum lockdown no estado de Rondônia, teve? Teve medidas restritivas mais severas. Tivemos a cidade de São Miguel do Guaporé, que decretou o lockdown, mas... Em função de uma grande contaminação em massa num frigorífico que tem na cidade, né? Vários funcionários, né? Mas realmente não teve um lockdown, né? Total, né? A política, de fato, mais atrapalhou do que ajudou nesses últimos meses aqui, porque nós tivemos aí a questão de quando foi colocado as restrições, né, o isolamento social, logo no mês de março, a interrupção das aulas, tanto da rede municipal, estadual, da rede de ensino privada. Passaram-se praticamente 100 dias do comércio parcialmente fechado. Quando liberou, tivemos um aumento no número de casos, só que até hoje ninguém explicou aquela questão que conversamos no primeiro bloco. Ninguém explicou do porquê que tivemos o aumento do número de casos, ou porquê que aquele número de casos veio em função de quê? Se foi pela testagem, né? E aonde, né? Não só em Porto Velho. E logo em seguida fechou de novo, né? Teve uma audiência de conciliação entre o Estado, a Prefeitura, né? Como que o senhor vê essa questão? A política tem mais atrapalhado do que ajudado na questão, principalmente aqui no estado de Rondônia? Infelizmente, eu falo assim, a pandemia veio no ano político, né? No ano de eleições, e isso acabou conturbando um pouco as notícias, né? E às vezes um ou outro quer utilizar de uma notícia para agradar o seu próprio público, e muitas vezes a notícia ela acaba não sendo a mais importante para preservar as vidas ou mesmo para conscientizar a população. Então, em algumas situações eu verifiquei realmente prejudicou bastante. E não só em Rondônia, mas na esfera federal, a gente viu vários embates entre o governo federal e governos estaduais. Nós não estamos aqui para falar quem é certo ou quem é errado, mas nós analisamos esses embates e realmente no final acaba prejudicando quem? A população, né? Quando há essas controvérsias. Mas que no final as medidas restritivas elas são sim importantes, né? Elas precisam ser conduzidas. O grande problema são os dados que são coletados. A partir da medida restritiva, aí começa a sair alguns dados, como tomar esses dados. É aquela situação, levar em consideração quantos casos teve hoje, quantos óbitos teve e analisar quantos foram testados, quantos não foram testados. Hoje foi realizado exame, hoje não foi realizado exame. Quantos foram realizados? Né? O paciente foi a óbito. Aquele paciente ele teve todo o suporte necessário, né? Ele foi contaminado, nós não temos vacina, então governo algum conseguiria imunizar essa pessoa. Mas essa pessoa que foi contaminada, o governo conseguiu prestar total assistência para ela. Quando ela chegou no hospital, ela teve um leito, ela foi atendida, tinha um médico, tinha enfermeiro, tinha farmacêutico, tinha toda uma equipe multiprofissional ali para atendê-lo? Tinha. Então o governo se preparou. Não, essa pessoa foi a óbito porque ele não conseguiu ser... Então os dados eles precisam ser melhor avaliados. E hoje como é que o senhor vê essa questão? Estamos no momento já realmente de relaxar, de reabrir o comércio? Até eu acredito que nós chegamos... Não vamos ter outros problemas... Isso. Nós chegamos numa situação em Rondônia que nós estávamos uma situação bem preocupante em relação à quantidade de leitos. Nós chegamos praticamente a quase 100 leitos de UTI ocupados. E isso é preocupante, porque é essa situação. Aqueles 5% que vai precisar de um leito de UTI, ele não vai ter lugar. Então isso preocupa. Mas aí foi logo em seguida, teve a abertura de leitos no UTI no hospital de campanha, né, que era o antigo Regina Passo, o governo conseguiu abrir mais alguns leitos, né? Alguns pacientes também vai ter no alta, então assim vai ter uma rotatividade também desses leitos. O que precisa ser analisado nós temos estrutura hoje, quantidade de leitos capazes para se tivermos, né, um aumento um pouco dessa curva, atender essa população? Ou nós não temos? Eu acredito que, e não é só esse pensamento em relação aos leitos, essa é uma grande preocupação, porque leito de UTI é um problema crônico, não só do Brasil, mas de vários países. Nós verificamos que muitos países tiveram problema em relação a respiradores, em relação a leitos de UTI, mas nós estamos enfrentando uma outra situação, que é falta de medicamentos para essas UTIs. Ok, nós temos o leito, nós temos o ventilador, mas nós não temos o medicamento que esse paciente vai ser utilizado ali para a sedação. Nós não temos sedativos, nós não temos medicamentos de ação central para ser utilizado nesse paciente.
né, alguns bloqueadores neuromusculares que nós precisamos, vários medicamentos que nós precisamos para essas UTIs está em falta. Ou seja, na situação da emergência não Exatamente. adiantou nada ter o leito de UTI disponível. Então, por isso que são várias frentes. Então, muitas vezes fica discutindo um ponto, se esquece de outros. Então, por isso que eu falo assim, a discussão é muito mais ampla. Nós que trabalhamos na área de saúde, nós sabemos que nós precisamos avaliar algo multifatorial, né? O Brasil tem 2 dias que foi buscar em Montevidéu, no Uruguai, né, um lote gigante de medicamentos, né, foram vários caminhões do Exército buscar medicamentos, principalmente para Rio Grande do Sul, Santa Catarina, para aquela região sul. O governo conseguiu uma parceria com o Uruguai e trouxe esses medicamentos. Então, assim, eu acho que são essas preocupações, né, são vários pontos a serem analisados. Olha, nós temos que fazer um rápido intervalo comercial, mas não saia daí, porque daqui a pouquinho, no próximo bloco, nós vamos finalizar o programa falando do projeto Proteja a Sua Vida, que inclusive já foi tema aqui, um programa inteiro aqui do programa Sala de Opinião, e nós vamos retomar a falar do projeto. Não saia daí, o programa Sala de Opinião, volta já. O Instituto Aparício Carvalho completa 6 anos e comemora com a abertura de turmas especiais em parceria com o Aceduca. Gastronomia por R$ 699, Engenharia de Alimentos por R$ 499 mensais, Odontologia por R$ 980 mensais. Cadastre-se no site www.aceduca.com.br. Instituto Aparício Carvalho, 6 anos de inclusão e responsabilidade social. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana. Construindo o novo futuro. Muito bem, estamos de volta com o programa Sala de Opinião, recebendo o Rogério Rocha, coordenador do curso de farmácia do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca e também presidente do Conselho Regional de Farmácia. Vamos falar sobre essa camiseta que o senhor está usando, professor. Abre aqui um pouquinho aqui, só para a gente dar uma olhada ali na câmera ali. Olha aí, projeto Proteja a Sua Vida. E a máscara também, né? Não sei qual lado. A máscara também do seu lado direito. Do seu lado direito está ali, né? Tem o símbolo da finca e também a logo do projeto. Como que o senhor conheceu o projeto? Como é que o senhor tem participado? Nós já fizemos um programa aqui com a Marina, com a Karine, e também com o Gabriel. O Gabriel esteve aqui, nós fizemos um programa, explicaram como é que funcionou o projeto. Como é que o senhor conheceu o projeto? Foi um convite? O senhor também participa desde o início? Então, o projeto ele foi
como eu posso falar, idealizado, né, por alunos da faculdade. Eu sou professor de farmacologia deles. Então, o Gabriel, né, eu vi ele postando algo sobre o projeto. E um dia, conversando com ele, ele levou alguns protetores faciais de doação, né, fez alguma doação de alguns protetores faciais lá para o Conselho Regional de Farmácia. E aí eu conversei com ele lá no dia e me coloquei à disposição para auxiliar naquilo que fosse possível. E aí ele falou, professor, vai lá gravar um vídeo, porque além do projeto, né, levar, né, essa parte de proteção, higienização, biossegurança, a parte de proteção individual dos EPIs, o projeto também conscientiza a população, né, em relação a alguns hábitos. Como nós gravamos hoje um vídeo falando sobre adaptação. É a palavra então, do momento, né? É um momento de adaptação. Nós estamos nos reinventando, né, se reorganizando. É o verbo do momento. Então, eles estão realmente plantando essa semente, mostrando para a população que é um momento de conscientização, de adaptação. E baseado em tudo isso, hoje eu vim entregar para eles, né, 50 máscaras dessa igual eu estou utilizando, que mandei fabricar. Eu acho que é um mínimo, é óbvio que é uma quantidade simbólica, né, perto de tudo que eles estão fazendo, mas acho que assim, cada um conseguir contribuir com aquilo que pode, com certeza eu estava conversando com eles que vai motivando outras pessoas a fazer. Eu acho que o importante é a sua vontade de sair da inércia, né? Você vê alguma coisa acontecendo do seu lado, você pode passar, fingir que não vi. Eu não vi aquilo que está acontecendo. Eu passo por um sinal, tem um menino novinho lá com a bicicletinha dele pedindo dinheiro, com 7, 8 anos, eu finjo que não enxerguei, passo. Em outra situação eu posso parar, verificar o que eu posso fazer, né? O que eu posso ajudar. E muitas vezes não é ajudar com milhões. Sempre são duas opções, né, que você tem, né? Não é ajudar com milhões, é você fazer algo, né? Então o projeto você pode ajudar em dinheiro. Eu não tenho dinheiro, mas eu tenho tempo, né? Eu posso então, entre em contato, né? Com certeza, também, né? Tá colocando os contatos aqui na tela, né? E vocês vão ver todos os contatos do projeto e você pode ser um voluntário, né? Você pode vir ajudar, né? E com certeza o seu tempo é precioso. Ele vale. Você tem um material na sua casa que você já tem tempo ali que não está mais utilizando e ele pode servir para a galera do projeto desenvolver alguma coisa. Né, tem vários materiais, você pode entrar em contato, tem vários materiais que eles utilizam, você pode conversar e verificar aquilo que você pode contribuir. E o importante é isso, é você compartilhar, se você não puder ajudar, você falar com seus amigos, olha, está tendo um projeto bacana, alunos lá da faculdade, iniciou com os alunos de medicina, mas hoje é um projeto maior, é um projeto que a faculdade abraçou, é um projeto que outros cursos estão abraçando, então vou deixar um recado aqui aos meus alunos da farmácia, onde eu sou coordenador, que possam também participar. Já ministrei aula em vários cursos aqui, enfermagem, odonto, fisioterapia, nutrição, então que os alunos possam se envolver. E eu fico muito feliz porque o aluno que escolhe, né, principalmente a área da saúde, que é uma área que a gente leva alguns baques, você perde uma vida hoje, nasce outra amanhã, e você precisa ter esse suporte, esse preparo, e você já tem um peso muito grande que você carrega todos os dias, principalmente eles, futuros médicos, saber que serão médicos humanos, né? Médicos que realmente sentem o que está acontecendo no meio de uma sociedade. Além de desempenhar o seu papel laboral, a medicina, eles estão antenados para tudo que está acontecendo dentro da sociedade. Então eu fiquei muito feliz, né, de ver essa disposição deles, de estarem aqui basicamente todos os dias na faculdade, desenvolvendo o projeto, e assim tentei contribuir da melhor forma e continuo à disposição para ajudar. Marina, no Instagram de vocês têm uma lista de materiais que vocês têm, pode falar, né? É @projeto Proteja Sua Vida, _. Então, você que está em casa, não entendi. @Proteja Sua Vida, _. Você pode acessar no Instagram. Lá você vai ter a lista de materiais que eles estão sempre utilizando, que você pode fazer uma doação. Às vezes você não tem o dinheiro para fazer a doação, mas você tem algum material desses aí, já vai servir, né, professor? Com certeza.
é como eu coloquei, o importante é a intenção. Um pouquinho de cada vai ficar, o resultado vai ser muito. E eu falei para eles, não se desmotivem, continuem fazendo, isso é muito bacana, não importa a quantidade. Eu falei para eles, acho que começaram pensando em algo menor, hoje eles já estão com um projeto grande, mas eu falei para eles, o importante é o coração de vocês entenderem que vocês estão fazendo o melhor, que vocês estão contribuindo. Óbvio que quanto mais melhor, né, quanto mais pessoas você impacta, é melhor, mas que o importante é o que eles têm no coração deles de querer fazer algo pelo próximo. Tá, você que deseja fazer a doação, o telefone está aqui na tela para você entrar em contato com essa galera do projeto, né? Proteja Sua Vida, e o Instagram, @projeto Proteja Sua Vida, _ é isso? Só o Proteja, né? @Proteja Sua Vida, _ está escrito aqui. Acesse lá para você ter maiores informações, e você pode ligar em um desses números aqui para você fazer a sua doação e também colher mais informações. Professor, coordenador e presidente do Conselho Regional de Farmácia, muito obrigado pela sua presença aqui, mais uma vez comigo. Foi de suma importância a gente debater sobre esse assunto e falar também de outros que interessam a sociedade. Obrigado, João. Obrigado mais uma vez. Sempre é um prazer estar aqui, podendo conversar um pouquinho, né, sobre os temas relevantes do momento, e hoje, principalmente, no meio dessa pandemia, falar um pouco sobre o coronavírus e falar sobre o projeto, né, Proteja Sua Vida. Agradecer a Marina, a todos os alunos que estão à frente do projeto. É um prazer e estou à disposição para auxiliar naquilo que for preciso dentro do projeto. E aqui, em nome do reitor do Centro Universitário Aparício Carvalho Finca, doutora Aparício Carvalho, e também da pró-reitora, doutora Maria Silvia, agradecemos imensamente a sua participação conosco, você aí desse lado, prestando atenção no programa Sala de Opinião. Agradecemos imensamente a sua audiência. Em nome do reitor e da pró-reitora, ficamos por aqui. Um grande abraço a todos e até o próximo programa Sala de Opinião. O Grupo Educacional Aparício Carvalho oferece a você o que há de melhor para o seu sucesso: equipe pedagógica, infraestrutura, condições de pagamento. Seja você também um destaque no mercado de trabalho. Dê o primeiro passo para uma carreira de sucesso. Vestibular 2020/2. Faça a prova online sem sair de casa. Centro Universitário Finca e Faculdade Metropolitana, construindo o novo futuro. Há 100 anos, a gripe espanhola matou mais de 50 milhões de pessoas pelo mundo. E o profissional da saúde estava lá. A Segunda Guerra Mundial arrasou países inteiros e o profissional da saúde estava lá. A influenza H1N1 deixou o mundo em alerta e matou milhares de pessoas, e o profissional da saúde estava lá. Nos tempos atuais, vivemos separados em regime de quarentena em nossas casas. Já os profissionais da saúde lutam diariamente para controlar essa pandemia. Eles estão lá por nós. Homenagem do Grupo Aparício Carvalho a todos os profissionais da saúde. Juntos somos um só. Nossa vocação é de sempre seguir adiante, ir em frente, chegar mais longe. Não importa o momento e nem mesmo as circunstâncias, é necessário seguirmos em frente. Estamos atravessando um dos maiores desafios humanitários da nossa geração. E não é por isso que vamos parar e nem mesmo recuar. Diminuímos nosso atendimento presencial, mas não paramos o nosso trabalho de formação acadêmica e profissional. Nossas equipes pedagógicas e técnicas se colocam diariamente à disposição de nossos acadêmicos para tirar qualquer dúvida. Também disponibilizamos conteúdos de qualidade através de nossos ambientes virtuais de aprendizagens. Apesar das dificuldades e da distância, continuamos juntos, com o mesmo propósito de sempre: transformar o seu maior sonho em realidade. Grupo Aparício Carvalho. Soluções educacionais que aproximam. Meu nome é Natália Cidrim, sou professora de avicultura do curso de zootecnia
no Centro Universitário Aparício Carvalho. As aulas práticas realizadas na Fazenda Escola têm o intuito de colocar em prática o que eles assistem em sala de aula, como cálculos de índice zootécnico, práticas de manejo, para que eles possam ter uma vivência real da criação de aves de postura. Toda a estrutura que você precisa tem na finca. Estamos no laboratório de microscopia da faculdade, onde os alunos analisam os elementos celulares nas amostras de sangue, que chamamos de hemograma. Isso garante a associação dos aprendizados nas aulas teóricas com os achados clínicos nas aulas práticas. Sou a professora Tássia Ferreira, professora de hematologia do curso de biomedicina do Centro Universitário Aparício Carvalho.